Muito bom dia, meu irmão. Paz do Senhor Jesus. Chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Hoje eu quero trazer para você um texto que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 2, que nos diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu quero me ater a esse versículo aqui porque ele já é gigantesco, né? Ele já é extremamente profundo e abrangente no que diz respeito a mim e a você. Por quê? Quando nós lemos aqui e não sede conformados, nós vimos uma palavra e é importante nós usarmos aqui uma regra de português aqui. Por quê? Quando você vê uma pessoa que está em necessidade, que está doente, que está passando por qualquer tipo de problema, e você se compadece, a palavra, o trecho com, ele tem origem no latim e quer dizer exatamente sentir junto, ou passar por aquilo junto, ou sofrer junto. Então, quando você se compadece, você padece junto. Tem alguém que está no hospital, não tem como você ficar doente junto com a pessoa, mas você vai acompanhar no hospital. E você vai sofrer automaticamente, porque você está vendo a pessoa ser submetida a exames, ser submetida ali a alguns procedimentos ali que podem ser dolorosos, podem ser invasivos, podem causar dano ou dor àquele paciente, e você está do lado, você vai padecer junto, você vai sofrer junto. Quando você tem ali, quando você consente que algo seja feito, quer dizer, você permite junto a uma outra pessoa que algo seja feito. Então, essa parte com, ela vem do latim e significa sentir junto, autorizar junto, fazer parte daquilo. Seja de um sofrimento, seja de uma decisão, seja de qualquer coisa. Então, a Bíblia vem nos dizer aqui, ó, e não sede conformados com este mundo. Por que, que eu estou trazendo esse versículo? Eu não, né? Por que, que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele trouxe esse versículo? Porque hoje existe uma infinidade de pessoas que querem servir a Deus da forma que eles acham que deve servir a Deus. Olha, eu já recebi a fé dos meus pais, eu fui apresentado da igreja quando eu era criança, eu cresci dessa forma e tal. Ou então a pessoa cresceu já na fase adulta, recebeu Jesus como seu Salvador, passou pelas águas, fez um pré-batismo e talvez exerça até um cargo ministerial na igreja. No entanto, ela tem uma vida que não condiz com a Escritura. Ela tem uma vida que ela é servo, crente, pastor, ministro de louvor, pregador, diácono, enfim. Ela exerce o seu cargo eclesiástico de 7 às 9. E depois é uma pessoa que não tem frutos de arrependimento. É uma pessoa que quando ela vai se comportar em casa, com seu marido, com sua esposa, com seus irmãos, com seu colega de trabalho, com seus pais, ela não tem aquela mesma postura que ela tem no período em que ela está dentro da igreja. Ou seja, aquela pessoa, ela veste um personagem ali no momento que ela está sob o holofote, sendo visto, e quando sai da igreja, ela tem uma vida igual desse mundo. Então, quando a Bíblia fala assim, não sede conformados, não se meça com a mesma régua de quem não é cristão. Não pratique os mesmos costumes de quem não é cristão. Não fale as mesmas coisas que falam quem não é cristão. Você está me entendendo? Não envie as mesmas mensagens via WhatsApp de quem não é cristão. Não se coloque na mesma forma. Não se meça com a mesma régua. Inúmeras pessoas vão dizer assim: ah, mas eu também sou filho de Deus. Não, não é. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12: A todos quantos o receberam, foram-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, eu não sou filho de Deus, não. Não foi Deus que me criou, não. Sim, todas as pessoas são criaturas de Deus. Agora, filho, somente aquele que recebe Jesus como seu Salvador. Inclusive, o próprio Cristo disse isso, que ele, ensinando aos discípulos, ele disse a todos os discípulos assim: E vós
sereis meus filhos se cumprirem o que eu vos mando. Então, assim, não quer dizer que eu tenho uma fé embasada na tradição, que eu uso um pingente aqui no meu pescoço, ou talvez eu use uma camisa, uma tatuagem, eu sei na minha casa existem quadros dizendo que eu pertenço a Deus, que eu pertenço, né? O próprio João Batista, ele chegou para os fariseus e disse para eles assim, ó, produzam agora frutos dignos de arrependimento. Então, assim, o cristão, ele precisa se transformar. Aqui está dizendo, ó, sede transformados pela renovação da vossa mente. Algumas traduções, que de forma até mais profunda, está escrito assim, mas transformai-vos. Quer dizer, não adianta eu ficar falando que eu amo a Deus, falando que a minha família é de Deus, que eu e minha casa serve ao Senhor, mas quando eu sou confrontado com a palavra de Deus, independente de através de quem, mas pela palavra, eu endureço meu coração. Por exemplo, inúmeras pessoas hoje, elas dizem amar ao Senhor, mas elas amam outras pessoas também, que na cabeça delas estão lá no céu, interagindo a favor da humanidade e vai salvar na hora da morte. Na cabeça dela. Ainda que não exista absolutamente nenhuma passagem falando sobre isso na Bíblia Sagrada. Muito pelo contrário. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz: não há outro nome dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. João 14, verso 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mesmo livro que nós lemos aqui, Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Mas se com a sua boca confessares ao Senhor e creres no seu coração, então serás salvo. Porque com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a justiça. Quer dizer, não é da boca para fora, é com fé. Não existe absolutamente nenhuma passagem na Bíblia Sagrada que nos dá respaldo para dizer que existe outra pessoa que pode clamar por mim agora ou na hora da morte, que pode fazer com que eu chegue até Deus. Impossível. Inclusive, somente no livro de Ezequiel existem pelo menos 14 referências de Deus dizendo que vai permitir que o seu povo seja castigado, seja rejeitado, seja escravizado, porque eles clamavam a outras divindades, a outras pessoas, a outros deuses, deuses aqui com letra minúscula. Inclusive, o povo foi vendido como escravo para a Babilônia durante 70 anos, exatamente por esse motivo. Então, só no livro de Ezequiel, a Bíblia tem 66 livros, só no livro de Ezequiel você vai encontrar pelo menos 14 passagens falando da questão de idolatria, que é as pessoas depositando a sua confiança em alguém que não é Deus. Você está entendendo? Então, assim, eu vim trazer essa palavra aqui nesse momento porque o diabo ele gourmetiza o pecado. Antigamente você podia falar que a idolatria é você ter uma imagem de escultura, você ter um ídolo dentro de sua casa. Hoje em dia, a idolatria ela está gourmetizada. Por quê? Porque o cristão que frequenta uma igreja, o evangélico, né? Vou dizer o cristão genuíno, mas o evangélico que frequenta uma igreja evangélica, ele nunca vai ouvir falar que vamos rezar para fulano, não sei do que, pá. Nunca, isso nunca vai acontecer. Mas ele ouve que a sua fé tem que estar no pastorzão que passou 30 dias no monte, na irmã da revelação, na unção com azeite que foi enterrado não sei da onde. Então, ele terceiriza a sua bênção. Não terceirize a sua comunhão com Deus. Não terceirize a sua bênção. Você precisa gastar tempo para ler a Bíblia. Você precisa gastar tempo para entender as Escrituras. Você precisa se transformar, buscar a maturidade espiritual. A Bíblia não fala em local nenhum que o povo pereceu porque houve crise na terra. O povo pereceu porque não havia cursos superiores para fazer, para se preparar para o mercado de trabalho. O povo pereceu porque. Não, mas nós pegamos aqui o livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 12, se não me falha a memória, que diz: o meu povo foi rejeitado, pereceu. Por quê? Porque rejeitou conhecimento. Eu sou crente desde que eu nasci, nunca leu a Bíblia.
eu acho que você está sendo crente errado. Ah, eu tenho a fé absurda em Deus, mas vão ler a Bíblia. Não, nunca li Bíblia, não. Então você não tem fé em Deus. Você tem fé na tradição. Você tem fé naquilo que você ouve. E você está confiando a vida eterna, a sua salvação, na mão de pessoas que podem interpretar a bel prazer a Escritura. Há muitos anos atrás, aproximadamente uns 17 anos atrás, aproximadamente, pode ser que tenha mais, mas eu lembro que saiu uma notícia, e eu até procurei ela esses dias, e muito difícil de achar ela na internet. Muito difícil, eu custei achar, assim, vagamente, falando que os arcebispos da igreja, né, romana, eles fizeram uma reunião lá porque estavam perdendo muitos membros. O evangelho estava crescendo, né, a nível mundial, principalmente no Brasil, e eles se reuniram para bolar uma estratégia. O que nós podemos fazer para frear o crescimento do protestantismo? Aí alguns bispos disseram assim, ó, a única forma de você frear o crescimento do protestantismo é vocês excluindo Maria e qualquer outro divindade e ensinando que só Jesus salva. Isso, obviamente, que trouxe uma reação não agradável. Não foi aceito de imediato. Porém, agora, na última semana, dia 4 do 11, não estou enganado, mas acho que foi esse dia, o Papa disse, a nível mundial, ó, não tem como afirmar isso mais não. A gente, Maria não é co-participante da salvação, é só Jesus. No máximo, os fiéis podem chamar ela de mãe dos fiéis, sei lá. Mas de qualquer forma, eles disseram que tem que tirar ela do centro, desatribuir a ela a questão de salvação. Então, isso é um grande avanço? Sim, mas é o que sempre foi escrito. É o que sempre esteve aqui. Não há salvação fora de Jesus. Não há vida santa, não há vida plena, não há vida abundante, se não há a palavra dentro de você. As pessoas hoje, elas lutam para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar uma roupa, para comprar um celular, para comprar coisas, objetos, coisas. Não estou dizendo que é errado você batalhar pela sua casa, você ter seu veículo, seu meio de transporte. Não estou falando nada disso. Hoje tem coisas que são necessidade. Todo mundo tem celular. É carteira no celular, habilitação no celular, documento no celular, conta no banco no celular. Tudo é no celular. Então, é uma necessidade. Agora, eu tenho um celular que me atende bem, aí eu tenho que comprar outro porque é lançamento, porque é mais caro, porque tem uma marca que vai trazer status. Aí já é vaidade. Eu tenho um carro que está com excelente condições de manutenção, estado de conservação, tá me atendendo. Aí eu tenho que comprar outro, porque é mais bonito, porque vai trazer status, por causa que. Aí eu tenho uma casa que tá quitada, que eu moro, então que não tá quitada também, mas é a minha casa. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir. Inclusive, isso é o que a palavra de Deus nos orienta. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho onde morar, minhas contas estão pagas. Para que eu vou buscar outras coisas, sabendo que quando você estiver numa cama de hospital à beira da morte, você não vai querer diploma, você não vai querer ver carro, você não vai querer ir lá na sua casa, você não vai querer usar seu celular, você não vai querer postar foto em rede social, você vai querer o perdão de Deus. Você só vai esperar que as pessoas que você ama estejam perto de você. E aquelas com quem você brigou, você vai querer se desculpar, vai ficar humilde, vai querer pedir perdão. Então, todas essas coisas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não se amolde a esse mundo. Não viva para ostentar, não viva para conquistar. Viva para resplandecer a glória de Deus. Amém? Eu fui até um pouco prolixo, acredito que, né, espero que não tenha sido enfadonho, que o Senhor possa ter falado com você nessa manhã, esse foi o nosso momento de sabedoria, um bom dia, paz do Senhor. E, ó, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, abençoe outras pessoas que você acredita que precisam ouvir essa palavra, vamos estar seguindo aqui, edificando os irmãos na fé, amém? Bom dia, paz do Senhor.